Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes e eu estou de volta com mais uma parte do módulo 2 do curso Introduction Network, que é o curso 1 de série de 3 cursos da Cisco Networking Academy sobre o CCNA 7, tá bom? Então vamos lá, essa parte agora a gente vai falar sobre a estrutura de comando, tá bom? Estrutura de comando. A gente já viu sobre o Cisco iOS, né? Que é o sistema operacional, viu o que é um sistema operacional, para que serve, viu o que é o Cisco iOS, que ele é um sistema operacional CLI, né, que é o Command Line Interface. A gente viu também que ele tem alguns módulos de modos entre ele, né, que tem a ver com a hierarquia, os modos de comando que um usuário tem, as permissões que um usuário tem dentro do sistema operacional. A gente já viu como acessa ele, né, as formas de acesso do sistema operacional. E aí agora a gente vai ver a estrutura dos comandos, né? Por quê? Porque a linha de comando ela é muito importante num sistema operacional baseado em linha de comando. Você saber a estrutura de como você vai digitar um comando é essencial, mesmo que você não tenha 100% do domínio do comando. A gente vai ver nesse vídeo algumas ajudas que a Cisco dá sobre essa questão de linha de comando, tá bom? Então vamos lá. A estrutura de comando ela funciona da seguinte maneira: você tem sempre aqui um comando, né? Sempre tem um comando, o prompt, né? Depois você tem um comando e o espaço, aí você tem a palavra-chave ou o argumento. Então, por exemplo, aqui, ó, o comando desse de cima aqui, dessa parte de cima, deixa eu pegar minha canetinha, né, que eu gosto. O comando dessa parte de cima é o show IP protocols. Então esse comando vai fazer com que o switch mostre todos os protocolos que estão dentro dele, ou algumas coisas específicas sobre o protocolo IP que tem dentro dele, os protocolos IPs que tenham dentro desse switch, né? Então, com esse comando show IP protocols, a gente diz o seguinte: show é o comando, IP protocols é uma palavra-chave, ok? Não é um argumento, é palavra-chave ou argumento. Então, nesse caso, é uma palavra-chave. Então, show, ou o comando é show, é mostrar, é exibir, IP protocols, ok? Então, ele vai mostrar uma série de coisas sobre o protocolo IP que funciona dentro desse dispositivo. Aqui a gente tem um exemplo já embaixo com um argumento, né? Ping 192.168.10.5. Ou seja, ele diz que ping é o comando e o IP é um argumento. Aqui, ó, um argumento, ó, palavra-chave. Este é um parâmetro específico definido no sistema operacional. Ou seja, já existe toda uma tabela de argumentos, de palavras-chave que se espera que tenha num comando, ok? O argumento ele não é definido, ele é um valor variável que definido pelo usuário, ou seja, ping é um comando, ok? Então, o comando ping vai ser dado. Para quem? Qual o dispositivo? O switch não sabe quais todos os dispositivos que tem numa rede, qual o IP de todos. O iOS ali não sabe. Na verdade, a gente vai ver lá na frente que ele sabe, tá? Mas nesse momento do curso vamos falar que ele não saiba. Quem sabe é você, é o administrador da rede, é o técnico da rede. Você que sabe quem que ele precisa tentar acessar. Você que sabe quem ele precisa pingar. Então, nesse caso, você vai dar o ping para esse dispositivo. Então, ele é um comando variável, ele é um argumento. Por isso que ele é considerado um argumento, porque ele é um valor variável. Ok? Então, entender a diferença de palavra-chave para argumento, né? Palavra-chave é definida, argumento é variável. Então aqui, ó, um comando pode ser exibido, né, com um ou mais argumentos. Para determinar as palavras-chave e argumentos necessários para um comando, consulte a sintaxe do comando. Então, a sintaxe de comando. A Cisco ela pode te ajudar a ver a sintaxe de um comando. E aí, como é que você faz isso, né? A gente vai ver como a gente faz. Então, aqui, ó, o texto em negrito indica
comando ou palavras-chave que são inseridos como comandos. E o texto em itálico indica o argumento que pode ser usado pelo usuário. Então, quando você tenta acessar a sintaxe de um comando, ele vai te mostrar em negrito o comando ou o argumento, em itálico tudo que desculpa, o comando ou a palavra-chave, né, em negrito, e em itálico tudo que é argumento, tudo que é variável, que é um valor digitado pelo usuário, ok? Fornecido pelo usuário. Então isso quando você vai ver a sintaxe de um comando do Cisco iOS, tá bom? Então aqui, ó, olha só, ping. Aí ele mostra aqui, ó, IP address. Então você vai colocar o comando ping e o argumento, porque está em itálico, ó. Isso aqui está em negrito, ó. Ping está em negrito. IP address está em itálico. Então ali você vai colocar qual é o IP qual é o argumento desse comando. Nesse caso, o argumento é um IP address. Você precisa fornecer, tá? Do comando ping. Ó, traceroute. Traceroute é outro comando. Tá? É outro comando de verificação, muito usado em conjunto com o ping. Nesse caso, você vai usar o traceroute e ele vai pedir o ping, o IP, que é o valor variável que você tem que digitar. Por exemplo, traceroute 192.168.254.254. Tá bom? Então, ó, se um comando é complexo, com vários argumentos, você pode vê-lo representado assim. Ó. Aqui, ó, como é que o switch vai te apresentar um comando com vários argumentos, ó, switch port, port security, again, static, time, aí vem a hora, type e aí o tipo o tipo. Então ele pode ser um comando bem complexo, com bastante argumento, com bastante aqui tem bastante comando, tem bastante palavra-chave e alguns argumentos. Então ele pode ser um comando bem complexo, assim que você vai enxergar ele num dispositivo, tá? Ó, aí o iOS ele tem algumas formas de ajudar a gente. Então ele tem duas formas de ajuda disponível. Ó. O iOS tem duas formas de ajuda disponível: a ajuda sensível ao texto e a verificação de sintaxe de comando. Então, ó, a ajuda contextual ou sensível ao texto, né, permite que você encontre rapidamente respostas para estas perguntas. Então, ó, quais comandos estão disponíveis em cada módulo de comando? Quais comandos começam com os caracteres específicos ao grupo de caracteres? E, por final, quais argumentos e palavras-chave estão disponíveis para um comando específico? Então, aqui, ó, como é que você faz isso? Você vai interrogar o switch. Então, se você está dentro lá do módulo exec privilegiado e der uma interrogação, ele vai te mostrar uma lista gigante de comandos que você pode usar, tá? Se você colocar ping interrogação, ele te mostra, né, ping espaço interrogação, ele vai te mostrar tudo que vem depois do ping que você pode estar digitando. Então ele tem, ó, ping word, né, ping destination address or hostname. Então você pode pingar um endereço ou um hostname, ok? Se você tem dispositivo que você pode nomear, que você pode colocar um nome, um hostname, então você pode ir lá e pingar o hostname. Por exemplo, eu posso pingar o site da Cisco, eu posso ir lá e colocar ping espaço cisco.com e aí ele vai pingar o site da Cisco. Eu não botei IP, eu botei o cisco.com, tá bom? Ó, eu também tenho o ping IP echo, tá vendo? Ping IP echo, ó. E eu tenho ping IPv6 echo. Então eu posso colocar o ping IP e o endereço IP que eu quero. Eu posso só colocar o ping direto, o IP que eu quero? Posso também. Mas eu posso colocar ping IP e o endereço e aí ele vai dar um eco, né? Ele vai pingar, ou seja, ele dá um ping e volta, 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 né? São 5 pings e aí ele fica esperando a resposta. E aí ele diz quantos por cento daqueles pings chegaram, quantos retornaram, qual o tempo que levou, quantos milissegundos levou para cada resposta. Então você consegue fazer uma série de análises na rede desse jeito,
Ok? Então o comando ping, isso aqui, a gente está vendo a ajuda, né? Que é a interrogação. E a outra forma que a gente tem é a forma sensível ao texto, né? Isso aqui é a forma contextual, ou seja, eu interrogo. E a forma sensível ao texto é quando eu digito errado. Então eu coloquei assim, ó, interface fast ethernet 01. Então ele diz aqui, ó, invalid input detect, né? Então assim, ó, eu coloquei alguma coisa errada. Ele marca aqui, ó, ele diz que aqui está o erro. O erro está aqui em fast, ó, nesse F. Por quê? Faltou alguma coisa aqui, né? Faltou alguma coisa. Ele vê alguma coisa errada aqui. De repente eu não tenho fast ethernet nesse switch, é giga só, né? Então, e também aqui, ó, eu não entro na interface. Para eu entrar na interface aqui desse módulo, eu tenho que primeiro entrar no configure terminal. Né? Então, dentro de configure terminal, eu vou conseguir digitar interface fast ethernet e tal. Aí eu entro na interface. Eu não entro direto. Né? Então, aqui ó, ele vai me mostrar no texto o que eu errei, aonde começou o meu erro. Ele diz aonde começou o meu erro. Dali para frente ele não verifica mais. Aonde ele acha um erro, ele para e te mostra ali, ó, o erro está aqui, a partir daqui, ó. Tá? Invalid input detect at, e aí tem o sinalzinho marker, aonde está marcado o sinal. Ou seja, a partir dali está errado. Beleza? Então verifique o seu comando. Aí o que você pode fazer? Interface espaço interrogação. E aí ele vai te dizer o que está errado ali. Tá bom? Nesse caso aqui, a gente está vendo que o errado, que você não entra na interface pelo módulo exec privilegiado. Você tem que primeiro entrar no módulo de configuração global. Então, também existem algumas teclas de atalho, né, no sistema iOS. Então, algumas teclas de atalho, como por exemplo, eu posso usar o comando Tab, a tecla Tab do meu teclado, né, que é aquela tecla que tem uma setinha para cada lado, uma em cima da outra, assim, né? A tecla Tab normalmente fica embaixo do asterisco, em cima do caps lock. Então, assim, essa tecla, ela completa o meu comando. Então, essa é uma forma de eu completar o meu comando, ok? A outra forma é eu começar a digitar o comando e dar Enter, que é o que ele mostra aqui. Então eu boto aqui, ó, router espaço com. Quando eu boto com, ele diz o seguinte, ó, comando ambíguo, ou seja, eu tenho mais de um comando que inicia com. Eu tenho configure e tenho connect. Qual dos dois eu quero usar? Então eu preciso, se eu só tenho esses dois, se eu botar conf, ele já vai entender. Se eu botar com dois N's, ele vai entender. Então aqui eu vou botar, porque só tem duas opções. Se tivesse 10, gente, ele mostraria as 10 opções aqui. A lista teria 10 comandos. Mas não tem, só tem essas duas. Então ele vai mostrar configure e connect. Então aqui, configure, né? Conf, e aí ele me mostra já o configure, ele já entende que é configure. E T é para terminal, porque não tem outro. Então quando eu dou o conf T, ele já entende e ele auto se completa. Conf T significa configure terminal, e aí ele vai ajudar você. Ele mesmo vai completar a palavra-chave, ele vai entender aquela palavra-chave, você não precisa digitar. Então conf T ele entende como configure terminal, e aí ele entra no módulo configure terminal. Tá bom? Isso funciona em todos os... É um comando do iOS, não é do switch, não é do roteador, não é de nenhum modelo específico, é do iOS. Tá? E aí a gente tem as teclas de atalho, né? As teclas de atalho, eu tenho Tab, como eu já falei, que ela completa o nome do comando parcialmente digitado, né? Eu tenho Backspace, ou a barra de espaço, que apaga o caractere à esquerda do cursor, ou desculpa, o barra de espaço não, Backspace é aquele apagar para trás, né? A setinha normalmente fica em cima do Enter do teclado, né? O Backspace, então ele apaga o caractere à esquerda do comando. Eu tenho a seta para a esquerda ou Ctrl B. Move o cursor, move o cursor um caractere para a esquerda. Então a seta para a esquerda ou Ctrl B vai movendo para a esquerda. A seta para a direita ou Ctrl F move para a direita. Então seta para a esquerda, seta para a direita, para a direita. Seta para cima move para cima, o Ctrl P, né? Se move para cima. Seta para cima
Move para cima como? Relembrando o último comando, é que eu costumo falar move para cima, tá, pessoal? Então eu movo para cima a seta quando eu lembro os últimos comandos digitados. Existe um buffer de comando, existe uma quantidade de comandos que são comandos que eu digitei. Por padrão, ele vem com os 10 últimos comandos. A gente consegue alterar isso, a gente vai ver depois como é que faz isso ao longo do curso, mas a gente consegue alterar isso. E aí você pode ter esse buffer de comando, os 10 últimos comandos digitados, e aí você move para cima, ele vai te mostrando os últimos comandos que você digitou dentro daquele módulo de configuração. Então você tem o módulo de configuração de usuário, módulo de configuração de exec privilegiado, módulo de configuração global, módulo de configuração bem específico. Dentro de cada módulo desse ele mostra os últimos comandos que você digitou, ok? Ó, outra tecla de atalho é o seguinte, ó, quando uma saída de comando produz mais texto do que pode ser exibido na tela, né? Então quando eu estou digitando e ele move, por exemplo, dou um show version, normalmente show version ou o show config RAM. O show config RAM mostra toda a configuração do switch, ele não consegue exibir na tela tudo de uma vez. Então o que a gente faz? Ele aparece aqui, ó, no final do prompt ele aparece o prompt more, então isso aqui é cortado, mas é inteiro, tá, pessoal? Então fica assim, ó, traço more traço. E aí você enter exibe a próxima linha, barra de espaço move a próxima tela inteira, tá? E qualquer outra chave encerra, qualquer outra tecla encerra, ok? A gente também tem aqui o Ctrl C em qualquer módulo de configuração, finalize o módulo de configuração e retorne ao módulo exec privilegiado. A gente já viu isso. O Ctrl Z retorna, finaliza o módulo exec privilegiado, ou seja, volta para o módulo de configuração de usuário. E Ctrl Shift 6, ó, sequência que quebra, de quebra para todas as finalidades usadas para abortar o DNS Traceroute ou ping. Então você deu um ping muito longo, ele não está dando retorno, você não está conseguindo mexer no seu computador, no seu switch, você vai dar um Ctrl Shift 6. Tá? Essa tecla, isso aqui é importante você gravar. Tá? Na verdade você tem que conhecer todas, mas os outros você vai, aos pouquinhos você vai aprendendo e não tem jeito, vai aprender mesmo. Se você quer trabalhar com iOS, vai aprender mesmo, tá? Agora, esse aqui você precisa decorar já agora, Ctrl Shift 6, tá? Pessoal, lembrando que a gente vai dividir esse conteúdo todo em vídeos menores. Então eu vou encerrar por aqui esse vídeo, a gente vai ter um próximo vídeo. Então se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Ativa o sininho para você ver todos os nossos vídeos. E deixa o seu like, que ajuda bastante a gente, tá bom? Eu vejo você no nosso próximo vídeo da aula desse módulo, tá bom? Já está disponível.